Muito bem, volto com você. Como que efetivamente, o que, que a gente pode fazer enquanto pais, enquanto cuidadores, educadores, para ajudar nessa hora em que o adolescente ele está vivendo os seus momentos de baixa estima, seus momentos de falta de identidade, como ajudá-lo a se encontrar e caminhar? Como os pais devem agir? Bom, eu acredito que o melhor caminho, um dos melhores caminhos, seja o diálogo. Um diálogo franco, né? De conversar com o adolescente, de pedir, inclusive, ouvi-lo, pedir a sua ajuda, no sentido de que, se eu puder contar uma experiência, eu tenho 2 adolescentes de 16 anos em casa e uma pré-adolescente de 12. Então, em um momento desse conflito com os 2 adolescentes mais velhos, eu chamei os 2 e falei, olha só, vocês não vieram com uma cartilha. Então, eu sinceramente, eu queria ouvir vocês, eu preciso da ajuda de vocês para entender por que vocês estão pensando dessa maneira, por que vocês estão agindo dessa maneira, para que eu possa tentar fazer alguma coisa. Agora, eu queria que vocês também entendessem que se a gente não conseguir ter um diálogo muito franco, a coisa vai ficar difícil. Então, eu preciso que vocês entendam que eu quero ajudar, mas ainda não sei como, porque eu não sei como você está pensando. E isso foi uma coisa muito legal, foi uma experiência muito legal, porque eles perceberam que eu não sou uma supermãe, né, um super-herói, que eu tenho que saber todas as respostas, mas que é importante ouvi-los, né? E eu acho que essa é uma necessidade geral de se ouvir o que está passando. É importante para eles, quando alguém fala, olha, é interessante eu te ouvir. Como é que você está sentindo isso? Como é que você está passando isso? Por que você quer tomar essa decisão? Você sabe aonde isso vai dar? Vamos buscar essa resposta junto? Eu quero te ajudar, mas só que eu preciso que a tua parte também funcione. E essa interação, esse diálogo, estabelecer esse vínculo um com o outro, até um vínculo de confiança, né? Porque à medida com que ele percebe que a fala dele é importante, que ele vai ser ouvido naquela situação, ainda que em alguns momentos, né, a gente entenda como uma desobediência, se a decisão não for coerente a que você gostaria que ele tomasse, porém ele já está fazendo aquilo de uma forma mais consciente, né? Eu e acho às vezes eles fazem para testar a gente, né? Justamente, e eles pedem limite. Olha, por várias vezes, onde houve correção, não só dos meus filhos, mas de adolescentes dos quais eu trabalhei, depois, né, da correção ou da sanção, assim, podemos dizer, que eles tiveram, eles vieram falar, olha, tia Cris, obrigado, tá? Eu não estava entendendo, mas agora eu estou entendendo. E aí, pastor, psicólogo, isso pode demonstrar fraqueza do pai, da mãe, de repente dar uma abertura para dizer, vem cá, como é que é? Eu sempre oriento os pais a se posicionarem. Mas veja, se posicionar não é ser autoritário. Perfeito. Não é ser um déspota. Tem gente que traduz as palavras de um modo completamente errado e isso que é um grande prejuízo. Eu atendi uma mãe certa vez no consultório, ela tinha uma dificuldade de dar um abraço no filho. Mas veja, essa é uma dificuldade que ela já arrastava desde a sua casa paterna. A maneira dela lidar e dela se relacionar com as pessoas e com os filhos é o quê? No tapa, era no grito. Mas é um esquema mental que ela adquiriu e ela entendia até então que a maneira de se resolver problema era dessa maneira. Então a gente vai gerando, né, esse tipo de comportamento, esse conflito às vezes no nosso relacionamento. Obviamente que não. Os pais não devem ser tão liberais nessa fase, mas também não devem ser tão rígidos. É um jogo, né? Um equilíbrio. E aí eu penso o seguinte, todo ser humano, todo ser humano, independente da sua idade, mas já que a gente está trabalhando com adolescência, também mais pontual, necessita de ter essa sensação de pertencimento, e tem adolescente que não se sente pertencente àquela família, pertencente àquela comunidade, àquele grupo, então isso é um problema. Todo ser humano ele precisa ter uma sensação de segurança. Todo ser humano precisa ter uma sensação de que está sendo valorizado e às vezes a gente não vê isso dentro do círculo familiar, onde aquele adolescente está inserido. E todo ser humano está em busca de autorrealização, a gente precisa oferecer estímulo. Mas tudo isso com jogo, né? Tudo isso com equilíbrio. Então os pais não devem ser tão rígidos, mas também não devem ser tão liberais.
naquele afã de querer ganhar os filhos ou não ser enquadrado como a sociedade hoje prega, né? Um pai antiquado, retrógrado, né? E aí não colocar limite, pelo menos acaba contribuindo para uma libertinagem, né? Um comportamento muito liberal, mas também você não deve ser tão rígido a ponto de não permitir com que essa riqueza que está dentro desse indivíduo nessa fase seja explorada. E uma ferramenta interessante é o que vocês já colocaram aqui, né? O diálogo. Sim. Poder conversar, poder Comunicação. entender o que está se passando na cabecinha desse adolescente, poder alcançar o coração dele e a partir daí, porque muitas vezes eles têm razão, né? É diferente do que a gente pensa, mas muitas vezes eles têm razão, tem uma lógica, tem uma coisa que faz sentido. Talvez não faça sentido na cabeça da gente, na nossa forma de olhar, mas se a gente entrar no mundinho deles, vai fazer sentido. E aí, por que não acatar? Por que não? Né? É verdade. Isso vai fortalecer. O adolescente que ele tem uma baixa autoestima, ele é mais facilmente influenciável? Olha, eu acredito que sim, porque ele não vai ter opinião própria, ele não vai ter decisões, vai ser totalmente indeciso, então ele pode ser influenciado para o mal, raramente para o bem. Entre o mal e o bem, ele vai escolher sempre o mal, porque ele vai procurar o mundo que vai aceitá-lo com mais facilidade. É a realidade da marginalidade, é isso. Quer dizer, Ele na busca de aceitação, ele vai fazer o que o outro quer, de Vai repente, tender, né? né? Vai Vai entender tender Exatamente para o que o o pastor mal, está falando, justamente. quer dizer, a autoestima baixa, ela gera uma relação de carência. Exatamente. Então, quem é que me abraça? Quem me abraça, eu acabo me doando, né? Aham. então você vê, por exemplo, quando você analisa um aspecto aí sociológico dos marginais, eles ostentam aquelas armas que nem sempre vão usar, mas mostram poder. Então você vê que aquela pessoa, quando puxa o histórico dela, teve uma baixa estima na sua adolescência. E a pastora Cristiane falou uma coisa interessante, como os pais devem fazer isso, realmente acho que é mais ouvir do que falar. Ouvir as necessidades. Às vezes eu sou um pouco muito transparente, eu comparo a situação de uma mãe, de uma mulher que está vivendo o período de atenção pré-menstrual. Ela não tem o domínio sobre o corpo dela. Então, todos têm que entender aquele momento. É igual ao adolescente, todos têm que entender a sua fase. Eu também vejo que deve ser um acordo. É o famoso toma lá e dá cá. É exatamente isso com o adolescente. É um acordo. Um acordo de cavalheiro. Você faz isso que eu te dou isso. E assim vai. Até ele ter a autoestima. E também não pode deixar de ter o elogio. O elogio é importante. Porque às vezes os pais só criticam. Ah, você não fez isso, você agiu assim. E esquecem de elogiar quando ele faz as coisas boas. E os filhos fazem mais coisas boas do que ruins. Não tem que elogiar. Então eu vejo nesse aspecto, para melhorar a autoestima, ouvir, ter um acordo bom e elogiar. É importante. O que as igrejas, os pastores das igrejas, os pastores de adolescentes podem fazer? Como eles podem ajudar nessa alavancagem de uma boa autoestima para os nossos adolescentes que estão nas nossas igrejas? São uma força tão maravilhosa, uma turma tão gostosa da gente trabalhar. Antes de mais nada, dizer que a fase da adolescência é uma fase muito rica. Adolescente, aproveite bastante a sua fase. Pais e mães, por favor, incentivem bastante seus filhos adolescentes nessa fase, porque é uma fase muito rica e muito bonita. Veja, eu entendo o seguinte, eu entendo que os pastores primeiro precisam conhecer esse funcionamento, né? Até mesmo para que a sua percepção não seja distorcida, ou não venha com aquele rastro, né, da adolescência como problema. Não é, adolescência não é problema, muito pelo contrário. Mas veja, eu tive uma experiência lá na minha igreja que a gente criou o que a gente chamou de espaço jovem. Eu dei essa ideia para uma igreja que eu fui membro e agora estou implantando na minha igreja o espaço jovem, que é o espaço realmente de interação dos jovens. E ali a gente vai explorar todas as variáveis que a gente considera importante para que nesse jovem, nesse adolescente, seja implantado nele uma adolescência sadia. Então a gente tem um espaço de interação mesmo, recreação, onde eles, na linguagem deles, do modo como eles falam, como eles interagem, eles têm liberdade para agir. A gente vai ter um espaço onde vai ter os jogos, onde eles vão poder explorar essa parte recreativa deles. A gente tem nesse espaço jovem, nesse projeto,
A gente também tem um momento em que a gente leva eles para se envolver com a questão da cidadania. Vamos ver aonde está tendo caos social, onde está tendo carência, vamos procurar saber como a gente pode ajudar. Então, a gente está implantando isso na consciência deles. Existe um outro passo dentro do projeto que é para gerar a consciência de trabalho missionário, de expansão do reino de Deus, que também a gente tem procurado construir com eles, ajudar a igreja. Ou seja, de alguma maneira, trazer para a percepção desse adolescente a importância que ele tem, explorando todas as áreas de ação que esse adolescente ele precisa explorar nessa fase. Então, eu acredito que os pastores e as igrejas elas podem ajudar quando elas entendem que a riqueza desse momento e quando elas também se sentem responsáveis para ajudar esse indivíduo a atravessar essa maneira da melhor forma possível. Perfeito. Eu acho também, acho interessante esse assunto. Infelizmente, eu tenho que falar isso aqui, infelizmente, as igrejas evangélicas, elas estão se lixando para os adolescentes. Está nem aí. Por quê? Joga uma carga espiritual tão grande sobre aquele jovem, é quase que um farisaísmo, um jugo que nem eles mesmos conseguem levar e querem que os adolescentes levem. Eu acho que é uma fase tão importante que até a questão espiritual precisa ser tratada de uma forma diferenciada. Por quê? Quando eu fui jovem, adolescente, eu peguei uma fase pesadíssima do evangelho, que tudo era pecado, não tinha shopping ainda, internet nem existia. Então hoje, as igrejas parecem que não estão preparadas para lidar com esses adolescentes que estão totalmente antenados, que estão totalmente no mundo da informática, que precisam orientar os seus pais como mexer no computador, que precisam ensinar os seus pais. Então, a igreja ela está um pouco distante ainda disso. Então, eu penso na importância desse programa no sentido de que os pais, a igreja, os pastores, a liderança devem efetivamente observar com carinho, com detalhe, e não massacrar, não pisotear, não sufocar, seja espiritual, seja de forma espiritual, seja sociologicamente, seja educacionalmente, a fase de crescimento desse adolescente, porque pode matá-los e tornar adultos doentes pelo resto da vida. Pastor, o senhor colocou uma questão que eu acho que realmente é um comentário interessante, porque a gente tem aí estatísticas de que os jovens eles têm se afastado do Evangelho, né? Eles têm se afastado do Evangelho, porque eles, quando eles começam na sua adolescência, juventude, entrar na faculdade e começam a ter contato, né, com a informação mais científica, de repente isso confunde a cabecinha deles e eles começam a se afastar do Evangelho achando que o Evangelho não tem nada a ver, não é para essa data, que é outra história e que não faz sentido, né? Agora, se as igrejas elas realmente se preocupam em dar respostas, não se limitando à questão do pecado, né? mas entrando mesmo no mérito do estudo da palavra, do ensinamento bíblico, do amor de Deus, da compreensão de tudo isso, realmente ele vai entender e ele vai permanecer no Evangelho. E o exemplo que o senhor estava dando, pastor, eu acho assim fantástico, de atividades que elas tocam no físico, no emocional, no espiritual, porque também não adianta, ninguém vai ganhar a confiança de ninguém se você só chegar na hora H e quiser compartilhar, quiser que agora a pessoa desabafe com você. Não vai acontecer, né? Você cria uma proximidade em todos os aspectos e aí se torna amigo, se torna próximo e naturalmente você vai conseguir alcançar o coração desses adolescentes, não é isso? A gente tem lá, Celeste, um passo que a gente chama de rasgando o verbo. No rasgando o verbo, ele pode falar tudo o que ele quiser sobre qualquer tema, sobre qualquer assunto. Maravilha, maravilha. Rasgar o verbo é fundamental. Quando a gente rasga o verbo, a gente com certeza consegue dizer por que sim e por que não. E essa realmente é uma forma da gente poder atravessar isso e garantir uma estrutura adequada e uma autoestima para os nossos adolescentes, né? Eu já vou para o nosso último intervalo e a gente volta já já para considerações finais e o fechamento do nosso tema, tá bom? Vamos lá. Cabeça pra cima.